Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo e esse é o canal Novo Sim Debate. Hoje a gente vai falar de um clássico, Vinhas da Ira. E o Novo Sim Debate recebe o Eduardo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Então, pessoal, a gente vai começar. Eu vou falar algumas coisas a respeito do filme, depois eu vou passar a palavra para o Eduardo. A gente tem algumas participações, né? O pessoal mandou algumas perguntas para ilustrar o nosso vídeo. E no final, o Eduardo fala do trabalho, dos projetos dele. Então, pessoal, vou começar falando desse filme, né? Que é o Vinhas da Ira, né? Filme de 1940. Né? Como que esse filme foi concebido, né? Esse filme ele foi concebido oriundo de uma a obra cinematográfica, ela é direta da obra literária, né? Vinhas da Ira, o livro, né, do John Steinbeck. Né? Esse livro foi lançado em 1939, né? Ele fez muito sucesso no país inteiro. E isso despertou o interesse de um grande estúdio, né, de fazer uma obra cinematográfica. Né? A 20ª Century Fox, na figura do Darry F. Zanuck, comprou os direitos, né, sobre o livro, né, As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. A informação que eu tenho aqui é que foi pago de 75 mil a 100 mil os direitos sobre o livro. Né? Nos dias atuais, seria mais ou menos 1 milhão. Né? Então, assim, adquiridos os direitos sobre o livro, resolveram fazer o filme. Quem que ia dirigir o filme? Né? Eles escolheram John Ford. Né? John Ford estava em ascensão, via do sucesso de No Tempo das Diligências, já tinha ganhado um Oscar com o filme do Ator. E quem seria o ator para esse filme? O estúdio queria Tairane Powell para fazer o Tom Jodge, mas o John Ford não queria esse ator. John Ford queria o Harry Fonda, né, seu amigo, e o ator perfeito para ele para o papel de Tom Jodge. Então o estúdio fez uma proposta que o Harry Fonda foi relutante em aceitar, né, que era um contrato de 7 anos com a Fox. Como o Harry Fonda queria fazer o papel de Tom Jodge, né, e o John Ford queria muito ele no personagem, ele aceitou relutante, né, de fazer, de assinar esse contrato. Né? Assinado o contrato, a trilha sonora do filme é assinada pelo maestro Alfred Newman, né, uma das grandes figuras da Hollywood clássica, né, de trilha sonora, e a direção de arte ela é do Greg Toland. Quem é Greg Toland? Greg Toland é mais lembrado pelo trabalho dele no Cidadão Kane. Né? E qual que é a importância dele para esse filme? Né? O tom escuro, o tom sombrio, né? O tom em preto e branco, que ficou no filme. Inclusive, lembra um pouco o expressionismo alemão, né? Um pouco esse tom sombrio do filme. Mas, enfim, pessoal, vou passar aqui agora para o Eduardo. Eduardo, mais uma vez, boa noite. E aí, Eduardo, assistiu? Boa noite, Ricardo. O que você assistiu? O que você achou do filme, né? Revendo o filme novamente. Foi a primeira vez ou você reviu o filme? Eu já tinha assistido antes. Eu revi. Alguns dias atrás. Eu gostei bastante. Eu gosto bastante do filme. A mensagem dele também é muito interessante. Assim, ele apresentou, ele tem uma visão humanista, né, da sociedade, né? Ele mostra a discriminação contra os pobres e apresenta as mazelas da sociedade, né? Ele tem uma pegada social, né, esse filme. Sim. O livro, pelo que eu pesquisei, ele trouxe alguns problemas para o autor. Foi envolvido em polêmicas, em controvérsias, né? O autor foi acusado de ser comunista e tal. E lá nos Estados Unidos, como é a terra do capitalismo, né?
algumas pessoas não gostam de ser chamadas de comunistas, né? Lá. E naquela época, né, também. Era muito, naquela época pegava mal, você chama o outro lado de comunista. Aí ele veio ao público e negou que foi comunista e tal. Mas pelo que eu pesquisei, o autor ele tem uma visão de mundo assim, mais próximo do liberalismo. Ele é comunista. Ele tem uma pegada assim, mais... não tão à esquerda assim, né? Ele é um liberal. Pois foi mais ou menos isso que eu queria chamar a atenção, né? Eu queria discorrer sobre o livro e sobre o filme. Então, quando o livro foi lançado, né, de 1939 a 1940, né, o mundo estava passando por transformações, né? A gente estava no princípio da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam passando por várias transformações, né? O livro fala da depressão, né, americana, que foi 10 anos antes, né, com o fim da queda da Bolsa de Valores, e um período escuro e obscuro, né, dentro dos Estados Unidos. Essa questão que você falou dele ser comunista, eu estava pesquisando sobre ele. A esposa dele, né, que era casada na época, era ativista, né, era ativista do comunismo. Então, talvez por isso que ele foi visto como comunista, mas também pela questão, igual você falou, do livro, né, das questões que o livro traz, né, das questões que o livro mexe, né, que traz e mexe, né, para a gente, né, para o leitor, né, inclusive o filme ele é mais suave, né, o filme ele não é tão ele não mexe tanto igual o livro, né, eu tava lendo, né, lendo sobre o livro, né, eu não li o livro, que o livro ele é mais rígido, né, ele traz questões mais rígidas, e o filme foi mais suave, até mesmo porque em 1939, 1940, você tinha o Código Reis, Código Heinz, que delimitava determinadas coisas nos filmes. Então, o filme não podia ter determinadas coisas que o livro tinha, né? Então, teve que ser mais brando, mais suave, né? Na questão. O que você achou da atuação do Harry Fonda? Eu achei que ele nasceu com esse papel, achei que ele fez muito bem. Não podia ser outro ator ali no lugar dele. Ele foi muito bem escolhido, muito bem selecionado. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui. Esse aqui, ó. Ele foi indicado nas 2 vezes que o Harry Fonda foi indicado na carreira dele. Né, a primeira vez que ele foi indicado foi por esse papel. E como você falou, na minha cabeça, quando eu assisti o filme, né, o único desses 5 que foram indicados que eu não vi foi esse Raymond Mansey, que ele faz do Abraham Lincoln. Os outros 4 eu assisti. E o James Stewart, com certeza, por esse trabalho que ele fez no Núpcias de Escândalo, ele não merecia ganhar, porque praticamente ele é um coadjuvante nessa história aí, Núpcias de Escândalo. Né? E assim, se tivesse ido por Charles Chaplin, se tivesse ido para o Laurence Olivier, estava de bom tamanho também. Mas o Harry Fonda, como você falou, nasceu para esse personagem. Ele tinha que ter ganhado o Oscar de melhor ator. O Núpcias de Escândalo eu ainda não vi, mas o Chaplin também merecia merecia uma indicação, talvez a indicação, né? O Grande Ditador está muito bem no Grande Ditador, Chaplin. Sim, é uma crítica, como o Vinhas da Ira também é uma crítica, né? Uma crítica ferrenha ao Hitler, né? Então, assim, e com humor, né? Com humor. O John Ford, além do Vinhas da Ira, ele estava sendo indicado por outro filme também, Eduardo. A Longa Viagem de Volta também é do John Ford. E o Rebecca, que ganhou de melhor filme, o Hitchcock ainda tinha outro filme ainda que ele tinha feito, que é O Correspondente Estrangeiro. Ele tinha 2 filmes que estavam concorrendo ao Oscar de melhor filme. É porque ele era muito prolífico, né, o John Ford. Ele fazia muitos filmes por ano, né? Sim, e filmes que ficaram marcados, apesar de que a Longa Viagem de Volta,
Eu não conhecia. É com o John Wayne. Né? Ele fez, acho que 22 filmes com o John Wayne, na parceria que ele fez com o John Wayne. Uma das parcerias mais longas do cinema, né? Mas o Harry Fonda fez vários filmes também com o John Ford, né? Juventude de Abraham Lincoln, Ao Rufar dos Tambores, Paixão dos Fortes, né? Um filme de western que ele faz o White Earp, também é do John Ford com ele. Então, assim, teve uma parceria boa aí. Eu ouvi dizer que os dois eram amigos, né? O John Ford com o Harry Fonda. Ah, sim. É, eles fizeram vários filmes juntos, né? Eles tinham amizade antes mesmo de ter essa parceria também. Ah, sim. Você quer acrescentar mais alguma coisa do filme? Quer trazer alguma informação, alguma coisa, antes da gente passar para as perguntas? Não. Meu nobre, eu vou passar então para a primeira pergunta. Primeira pergunta do Marcelo, do Cinema de Arte. A pergunta para o filme Vinhas da Ira. Como o filme aborda a questão da justiça social e da igualdade? O filme é enfático em mostrar a injustiça sendo cometida contra os oprimidos durante a sua duração. Os Jode são enganados por uma falta proposta de emprego, são discriminados, mas encontram solidariedade entre os seus iguais. O filme prova a tese requisito de solidariedade entre os miseráveis. Engraçado que essa pergunta do Marcelo, como o filme aborda a questão da justiça? Tinha que ser sobre injustiça, né? Da justiça social, injustiça social e da igualdade. Na verdade, a desigualdade, né, Eduardo? Que, na verdade, o que mais tem nesse filme que aborda é a desigualdade que eles têm, né? Em todos os momentos. Porque, assim, a premissa do filme começa com o Harry Fonda voltando para casa, né? E aí ele tem um impacto, né, das coisas que vai acontecer, né? Que eles perderam a fazenda, tá na casa do tio dele, tá perdendo a fazenda do tio, né? As pessoas perderam as coisas para o banco, né? Então, assim, tem uma série de injustiças aí que eles vão passando, né? Nesse período de depressão. É verdade. O filme ele tem essa pegada social, né? Ele mostra a desigualdade, a discriminação, a, a hipocrisia, ele mostra as mazelas sociais, né, daquela época, do período da Grande Depressão americana. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Obrigado, Vou passar para a Marcelo. próxima. Jequismar Rodrigues, meu conterrâneo aqui de Goiânia. Filme As Vinhas da Ira. O filme é baseado em um livro com o mesmo nome. O final do filme é diferente do final do livro. O final do filme é mais otimista que do livro. Aí ele fala, na opinião de vocês, qual o melhor final, do livro ou do filme? O final do livro é mais sombrio que o do filme, devido ao código Reis, que imperava no cinema americano da época de lançamento do filme, impediu a transposição fiel do final do livro para as telas de cinema. O livro, igual eu falei aquela hora, né? O livro ele é mais realista, né? Nas questões que ele aborda dentro. E o filme ele é mais suave, né? Então, assim, tem essa grande diferença. E, Eduardo, tem uma cena que eu estava lendo sobre, que no final do filme, a família chega num lugar onde tem um homem, um senhor que está desnutrido e ele está quase morrendo, né? Ele não tem condições de comer nenhuma comida, né? Ele só pode alguma coisa pastosa. E aquela grávida, né, no livro, ela perde a criança dela e ela estava amamentando. Então, no livro, o que a mãe do George pede para ela? Para amamentar aquele homem, né, para ele não morrer. Né? E assim, para 1940, uma cena dessa era impossível, igual você citou o Código Hines,
de fazer essa cena, né, no filme, né? Então ela é diferente, o final é diferente, né, do Ela final do livro. se fosse filmada essa cena, ia causar muita polêmica, né? Podia ser considerada até pornográfica, né, para aquela época. Sim, não pode por causa do código Hays. Pois é, se fosse hoje, não. Hoje eu acho que ele fosse Normal. filmado hoje, se o filme fosse, se o livro, se o filme, acho que o filme fosse filmado hoje, acho que é capaz deles serem mais fiéis ao livro. Se fosse nos anos 70, da nova Hollywood, já aconteceria, né? Ah, sim, mas hoje em dia, de vez em quando, até tem uns filmes mais ousados também. É. Obrigado, Jexmar, pela pergunta, meu nobre. Obrigado, Jexmar. É a Bia, minha amiga Bia, ela pergunta: o que significa o discurso de Tom Jobs em Vinhas da Ira, Eduardo? O discurso do protagonista de As Vinhas da Ira, no final do filme, demonstra que nem tudo está perdido para os personagens, que há uma luz no fim do túnel, que há esperança. Tom sofre uma virada de chave no decorrer do filme, pois ele adquire consciência política no decorrer da história. E passa a lutar não apenas pelo bem de sua família, mas sim por todos os cidadãos oprimidos da América. Tom decide se tornar um ativista político de esquerda. Ele seguiu a mesma linha do amigo dele, né, do Casey, né? Ele se inspirou ali no Casey. Casey era um ex-pastor, né, que virou ativista, né, e acabou sendo assassinado. Ele e o Tom Joad resolveu seguir como é que se diz? Ele quis seguir a mesma linha dele, né? Ele pegou a ideia ali dele e quis tocar para frente. Tem a frase famosa, né? Onde houver alguém lutando por justiça, eu estarei lá, né? O discurso que ele faz. Inclusive, esse era para ser o final do filme, né? Mas aí o Darry F. Zanuck fez um outro final mais otimista lá com a mãe dele. Otimista que eu falo assim, um final mais contemplativo, com a mãe dele, trazendo outras coisas que ela fala lá no final do filme. Ele faz um discurso para a mãe dele no final do filme. Ele e a mãe, é uma conversa entre ele e a mãe dele. Um diálogo. Isso. Obrigado, Bia, pela pergunta. Obrigado, Beatriz. Legal, o próximo aqui é o José Rosa. José Rosa, o homem do Wester. Minha pergunta: a história desse filme é sobre a depressão social de um país, de uma época, e tem sutilezas temáticas exploradas pelo diretor. Isso solidifica uma importância cinematográfica. Me fale sobre isso. As sutilezas tratadas pelo filme são a maneira como trata a ideologia política de esquerda. Aqui há uma desesperança no enredo, mas, ao mesmo tempo, os pobres são vistos como figuras heróicas. Eles sofrem bastante, mas o roteiro os trata com benevolência. O roteiro chega a ser quase impiedoso, mas sempre há alguma esperança de redenção para figuras como Tom Joad. Show de bola, meu nobre. Deixa eu ver aqui o que eu... o diretor John Ford usa sutilezas, né? Silêncios, olhares, realismos para mostrar a injustiça social, tornando o filme importante para unir a crítica social e a humanidade. É o que eu tinha conseguido aqui sobre essa pergunta do José Rosa. Show de bola. Obrigado, José Rosa, pela pergunta. Obrigado, José Rosa. Vou passar para a próxima aqui. É o Shirley. É o Shirley. Shirley, ao chegarem à Califórnia, os Joad encontram uma multidão
de desempregados por poucas vagas, o que permite aos padrões os patrões reduzirem drasticamente os salários. Como essa dinâmica de poder ilustra a fragilidade do trabalhador individual diante de um mercado de trabalho saturado e sem regulamentação? Como diz o ditado, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. No caso, o lado mais fraco eram os trabalhadores, que foram os mais atingidos pela Grande Depressão Americana do fim dos anos 20. Os empregos que estavam disponíveis eram mais precarizados, sem direitos trabalhistas, sem estabilidade e com baixíssimos salários. Era o que chamam de salário de fome. Às vezes o salário não era suficiente nem para o trabalhador se alimentar de forma digna. Tirei a pergunta dele. Obrigado, Tiller, pela pergunta. Vou passar para a próxima, meu nobre. Samuca. Vou pegar o próximo aqui. É o Samuca agora. Se eu não estou enganado, tinha mais uma pergunta do Tirley. Eram duas. Ele falou que eu podia usar uma. Aí eu usei só a que eu achei melhor. Você quer responder a outra? Pode ser também. A outra pergunta é: no filme, os proprietários de terras e os bancos frequentemente culpavam um monstro, o sistema financeiro, pelas expulsões. De que maneira essa transferência de responsabilidade afeta a relação direta entre patrão e empregado? E como isso dificulta a luta dos trabalhadores por direitos básicos? No filme, todos são reféns do capital. O período retratado no filme era de uma intensa recessão, que dificultou a vida de muita gente. Na América do Norte da época, havia milhares de desempregados e muita gente passando fome. Até mesmo os patrões sofreram com a recessão causada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York de 1929. Muita gente aceitou receber menos para conseguir emprego. Geralmente eram subempregos, mas obviamente que também existia gente desonesta neste período. Alguns patrões pagavam pouco para ter um lucro maior, aproveitando da miséria de milhares de trabalhadores empobrecidos. Fora um certo... Como é que eu vou dizer? As pessoas estavam tendo preconceito. Você lembra daquela cena quando eles chegam num posto de gasolina, antes deles chegarem na Califórnia? E aí, no posto de gasolina, as pessoas chamam eles pelo nome pejorativo do estado que eles chegam, né? E fala que eles... Depois que eles... Pode falar. Os Oaks, né? Chama eles de Oaks. É porque eles vêm de Oklahoma. Isso. Aí fala que eles são desumanos, que eles não são humanos, que começam a desfazer deles, né? Aquilo ali... Eu fiquei chocado aquela hora ali, com aquela cena ali daquele preconceito. É um preconceito de classe ali, né? Porque geralmente o pessoal que saía de Oklahoma lá naquela época era sempre gente pobre, né? Gente miserável, estava desempregada e estava procurando emprego. Né? Por isso existe esse preconceito de classe. Obrigado, Tirley, pelas perguntas, meu nobre. Obrigado, Tirley. Samuca, meu parceiro aqui do canal. Samuca, do canal Samuca SC Filmes. O canal Samuca SC Filmes pergunta aos dois. No filme As Vinhas da Ira, existe alguma cena que hoje teria um impacto diferente no público moderno? Qual é e por quê? O filme envelheceu bem em relação ao teste do tempo. O tema do filme é bastante atual. No cinema contemporâneo, os oprimidos e minorias ganham protagonismo devido à ideologia woke, que impera nas artes do mundo moderno. Indivíduos como os negros, os pobres, os homossexuais, as mulheres, os orientais, os obesos, os deficientes são os protagonistas preferenciais do cinema moderno. Você acha que aquela cena, quando aqueles tratores vão passar por cima da casa dos George, seria impactante nos dias atuais?
Não, Porque aquela cena acho que não tanto. Acho que não tanto quanto foi naquela época. Eu acho que tem cenas mais fortes no filme. sim, sim, mas aquela cena lá ela é representativa porque você está perdendo tudo, né? Você está perdendo. Inclusive, tem uma outra cena interessante que a mãe a mãe da família, ela pega determinadas lembranças que eles tinham de alguns pertences e ela começa a queimar esses pertences. E eu achei assim impactante no sentido seguinte, que aqueles pertences eles tinham algum significado. E ela começa a queimar eles, porque agora ele não tem mais significado aqueles pertences, porque eles estão perdendo tudo, né, que eles tinham, né? Então, assim, ela começa a queimar aquilo que de alguma forma significou alguma coisa para eles, em algum momento da vida deles. Então, aquela hora ali também, para mim, teve algum significado. Eu não sei se agora, né? Agora seria diferente. Aquela cena eu achei. Ela estava meio que se desfazendo da antiga vida deles, né? Porque eles tinham alguma fartura, né? Eles comiam todas as refeições do dia e tal. Ela está se despedindo da vida anterior dele, da família, né? Porque antes deles se tornarem pobres, miseráveis, né? Eles perderam tudo, né? Eles perderam tudo. Né? Eles perderam a casa para o banco e venderam tudo que tinha sobrado para comprar aquele caminhão, né? Para fazer a viagem para Califórnia. Oh, você falou do caminhão, eu lembrei de uma coisa que eu li. Eu li que o Stalin proibiu o filme de passar na União Soviética exatamente por causa do caminhão, porque até o americano mais pobre ainda tinha um caminhão para andar. Eu achei engraçado isso. Assim, engraçado dele proibir isso, né? Por causa desse motivo, né? Porque eles estavam pobres, miseráveis, e eles ainda tinham um carro para andar, né? Para a família deslocar até a Califórnia. Mas era um caminhão assim bem gasto, né? Bem detonado, né? Aquele caminhão deles. Chegou aos trancos e barrancos, né? Pois é, e um monte de gente dentro, né? Também em cima dele. Ele foi quase que eles não conseguem, né? Executar, viajar até o fim. Os mais velhos morrendo, né? Os mais velhos Pois é. morrendo. Os dois avós, né, da família, os dois idosos. Os dois idosos. Em situações bem calamitosas mesmo, né? Que eles passaram nesse trajeto. Inclusive, aquela hora que eles estão comprando pão lá, naquela mercearia, né? Que a mulher não queria vender o pão separado, né? E o cara teve o bom senso, o outro funcionário, de vender o pão do jeito que eles queriam, né? Mas aí uns caminhoneiros foi pagou lá diferente lá, os caras aproveitou da situação para aproveitar da situação para não pagar tudo também. Você lembra dessa cena? É a cena dos doces para as crianças. Isso. O doce valia dois centavos. Os caminhoneiros se solidarizaram, né, com a situação deles. E a mulher lá a comerciante lá, ela vendeu bem mais barato, né, os doces para as crianças. Com pena, né? Daí depois, no final da cena, que a gente descobre que os doces não eram tão baratos quanto o que apresentou para eles, né, para as crianças. Agradecer ao Samuca pela pergunta. Obrigado, Samuca. Obrigado, Samuca. Meu nobre, quer acrescentar mais alguma coisa do filme? Eu esqueci de falar. O John Ford, uma coisa interessante. Pior que eu tirei aqui, deixa eu voltar aqui. O John Ford, em 1935, ele tinha ganhado o Oscar de melhor diretor pelo filme O Delator, mas não ganhou o melhor filme, né? Ganhou o Grande Motim. E não, você quer atriz. A atriz coadjuvante ganhou. A atriz que faz a mãe, né? A Jane Darwell, ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Merecidíssimo, né, Eduardo? Com certeza, ela é meio que o centro ali da trama, né? Ela que mantém a família unida, né?
E no final é ela com ela que o Joe tem aquele diálogo, né? No final, que tem o famoso discurso dele, né? Isso. E esse filme, eu queria acrescentar que esse filme, que eu saiba, ele é o primeiro filme, primeiro filme de estrada já feito, né? Acho que ele é o primeiro road movie, né? Acho que ele é o primeiro road movie que Hollywood lançou. Primeiro road movie. Show de bola. E os road movies, eles fizeram muito sucesso ali na Nova Hollywood, né? Nos anos 80 também. Paris, Texas, né? O Easy Rider, né? Na Nova Hollywood. Aqui, ó. O John Ford, o Hitchcock ganhou de melhor filme, né? Pelo Rebecca. E o John Ford ganhou de melhor diretor. Eu não entendo muito bem essa na minha cabeça, o melhor diretor, quando ganha, tem que ganhar de melhor filme. Esse ano mesmo, Uma Batalha Após a Outra ganhou, né, de melhor filme e melhor diretor. Né? Eu não entendo isso quando ganha uma coisa e ganha outra. O John Ford ganhou de melhor direção. Eu acho que por uma questão de coerência da premiação, né? Sempre quem ganha o filme que ganha melhor filme devia ganhar melhor diretor também, né? É mais coerente. Isso. Mas ele que dirigiu o melhor filme daquele ano, né? No ano seguinte, ou 2 anos depois, ele ganharia o terceiro Oscar dele. Aí sim, ganhou de melhor filme e ganhou de melhor diretor, que é o Como Era Verde Meu Vale, o John Ford. Ah, sim. Esse aí eu ainda não vi. Excelente filme também, que tem uma questão social ali. Filme com a Maureen O'Hara. É um drama também, né? É um drama. Meu nobre, quer acrescentar? Pode falar. É um drama com o John Wayne, né? Não, aquele com John Wayne é depois do Vendaval, que é com a Maureen O'Hara também, que é nos anos 50. Entendi. Quer acrescentar mais alguma coisa do filme, do diretor, do ator? Eu só queria dizer que procure esse filme, ele está disponível no YouTube, com qualidade razoável, né, de imagem e som. Lá você pode ver sem pagar nada, e é um filme clássico, né? Um filme que tem ser uma inovação ali, né? Por conta da temática, do estilo road movie, né? Também, com temática social. Ele é um filme que não envelheceu nem um pouco, assim, ele não envelheceu nem um dia. Ele continua atual. Você acha que Vidas Secas, do Glauber Rocha, tem um pouquinho desse filme? Vidas Secas é do Nelson Pereira dos Santos. Eu confundi do Glauber Rocha. O Glauber Rocha é o Deus do Diabo da Terra do Sol. Tem um pouquinho? Você acha que tem um pouquinho? Alguma semelhança? Não sei se o Nelson Pereira dos Santos chegou a ver esse filme, mas tem alguma coisa ali, né? Porque também é uma história, eles também estão fazendo uma viagem, né? Os protagonistas, personagens, a família também, né? Fotografado em preto e branco também. Também, fotografado em preto e branco também. Mas o Vidas Secas é baseado em livro, do Graciliano Ramos. Também baseado em livro, né? Não sei, talvez tenha tido alguma influência ali. Na fotografia, talvez. Ser uma família também. Família fugindo da falta da seca, da falta da falta de trabalho também, né? Pode ser que tenha uma influência. E também está no YouTube, né? O Vidas Secas. Também tem lá, né? Que a gente pode acessar de graça lá no YouTube. Meu nobre, suas considerações finais e aberto espaço para você falar dos seus projetos, do seu trabalho. No momento,
Eu continuo minha colaboração com o site Sou Mais Pop, tenho meu trabalho como escritor, né, tenho 3 livros publicados, um romance e 2 de contos, e quem tiver interesse em adquirir o livro, um dos livros, é só entrar em contato comigo, né? Eu estou sempre participando de eventos e tal, aí quem quiser me encontrar por aí é só procurar nos eventos de literatura e de cinema, que vou estar lá. Estou em quase todos aí, os que aparecem aí. Vou deixar na descrição do vídeo o seu perfil do Facebook, que lá tem como as pessoas entrarem em contato com você. Oi? Eu vou deixar na descrição do vídeo o seu perfil do Facebook, que aí as pessoas têm como entrar em contato com você. Obrigado, Ricardo. Ô, meu nobre, foi uma satisfação conversar com você sobre esse filme, esse clássico. O idealizador, né, quem foi que fez o pedido, foi o José Rosa, né, o José Rosa que falou, faz um vídeo sobre o Vinhas da Ira, né, e eu pensei em você, né, da gente conversar sobre esse filme. Agradecer ao José Rosa, ao Marcelo, à Bia, ao Tirley, ao Jexmar e ao Samuca pelas perguntas, né, que ilustraram o vídeo. E falar até a próxima, Eduardo, até a próxima, pessoal. Não esqueçam de curtir, comentar, deixar um comentário aqui embaixo, né, o que vocês acharam do vídeo, né, e não esqueçam de seguir, né, e compartilhar. Até a próxima, pessoal. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado a todos que mandaram perguntas. Boa noite. Boa noite.